Bom dia, graça e paz, que o soberano Rei do Universo possa habitar na sua vida e no meio de sua família. E que a cada dia possamos dedicar um tempinho para estudarmos a palavra de Deus, para ouvir e ver o que assim diz o Senhor. E a meditação dessa manhã, iremos ler aqui em Mateus capítulo 14, do verso 22 a 33, que aqui a gente vê Jesus anda por sobre o mar. E aqui lemos: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Aqui a gente vê que nessa história aqui é continuidade da multiplicações dos pães e peixes. Aqui Jesus estava despedindo as multidões enquanto pediu para os discípulos ir para o outro lado do lago. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, o viram andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Amém? Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começaram a submergir. Gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoravam, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Aqui poderíamos extrair muitas histórias beneficentes para a nossa vida, mas aqui eu quero extrair uma que eu achei bastante importante, sobre Pedro. Aqui, quando Jesus estava andando por sobre o mar, Jesus, ao se aproximar da embarcação, todos, não teve um em exceção, todos tiveram medo. O medo tem impedido muitas pessoas de alcançar objetivos maravilhosos em sua vida. Muitas coisas importantes têm surgido, mas devido ao medo, eles têm medo de avançar. Meus queridos, nesta vida que nós estamos, quem trouxe o medo para o coração humano foi Satanás. Satanás trouxe o medo. Veja que no Jardim do Éden, no momento em que ele conseguiu o objetivo de fazer com que Eva e Adão comessem do fruto, quando ouviram a voz de Deus, tiveram medo e se esconderam. Foi o primeiro atributo que Satanás trouxe para o coração do homem, foi o medo. E o medo impede a pessoa de avançar, de realizar sonhos, de conseguir alcançar os objetivos de sua vida e principalmente de conhecer a verdade. Muitas vezes as pessoas estão adaptadas ao estilo de vida, à tradição de sua família, e quando escuta verdades novas, algo novo, e conseguem confirmar na Bíblia que realmente é da forma como foi lhe ensinado, tem medo. Por que tem medo? Tem medo de ver qual é a reação do pai e da mãe, tem medo de ver qual é a reação do marido ou da esposa, tem medo de não aceitarem seguir novas verdades, porque há muitos anos seguem as tradições que foi lhe ensinado. Mas a palavra de Deus, ela é única. Deus, ele almeja de todo o coração
que não tenhamos medo, mas sim confiança. E o atributo da confiança é a fé. Fé e confiança são um só. Então, no momento em que confiamos, que temos fé em Jesus, conseguimos avançar, porque o medo não mais habita em nosso coração. E Jesus sente o desejo de que nós tenhamos essa confiança nele, para que não mais tenhamos medo. Mas aqui da embarcação, meus queridos, um se destacou, e esse foi Pedro. Pedro, exatamente Pedro, que muitas vezes negou a Cristo, Pedro que muitas vezes foi explosivo, fez por onde arrancar a orelha de soldado, Pedro mesmo, Pedro ele se destacou, porque Pedro aqui a gente lendo a Bíblia, a gente vê que ele é o mais falado em toda a Escritura, onde tem aprontado, mas Pedro ele se destacou, embora com medo, ele ainda disse: mestre, se és verdadeiramente o Senhor, pede-me para que eu varie contra ti ao Senhor por cima das águas. E ele foi. Mas no meio do caminho, veja bem, a fé de Pedro foi maravilhosa. Ele se destacou. Eu não tenho nada a falar contra Pedro, porque ele botou o pé na água e foi. Mas no meio do caminho algo tirou a sua atenção do mestre. Os ventos, a tempestade. E exatamente muitas vezes isso acontece em nossa vida. Os ventos e a tempestade estão fortes demais e faz com que nós tiremos os nossos olhares do Senhor e começamos a afundar em meio ao pecado, a tentação desse mundo. E Jesus Cristo está ali, perto de mim, perto de você, mas só esperando um aviso nosso: Senhor, salva-me, como Pedro assim fez. E Pedro olhou para o alto e disse: Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a sua mão e segurou a mão de Pedro e o salvou de afundar no mar. E ambos foram para o barco. E a bonança veio, porque parou os ventos, as tempestades, e ali o barco se acalmou sobre o mar. Meus queridos, como é bom e maravilhoso saber que Jesus ele está ao nosso lado, mas só está esperando exatamente a gente olhar para o céu e dizer: Senhor, salva-me. Um coração sincero, verdadeiramente querendo aceitar Jesus em nossa vida. Muitas verdades estão sendo ensinadas por meio da palavra de Deus e muitos estão rejeitando. Jesus dia a dia está ao nosso lado, almejando olhar para nós e escutar aquele brado: Senhor, salva-me. Quer você nesta manhã dizer assim a Jesus: Senhor, olha, de mim eu sei que nada tenho a te oferecer, nada posso fazer, estou atolado no pecado, em meio ao lamaçal, mas olhe para o céu, olhe para o Senhor, para o Redentor e diga: Senhor, salva-me. E o Senhor estenderá a sua mão e pegará na sua e tirará você do lamaçal do pecado e colocará você sobre a rocha. Você crê nisto? Diga amém. Amém, irmão. Amém, minha irmã. Jesus quer fazer isso na sua vida e almeja você sinceramente abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu creio em ti e sei que só o Senhor unicamente pode fazer isso na minha vida, assim como fez na vida de Pedro e dos seus discípulos, que por todo o tempo que passou com ele, ele estava duvidando que era o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias prometido. Você ainda está com dúvida em Jesus? Se tiver, meu querido, em nome de Jesus, hoje não tenha mais. Estude a Bíblia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que o eterno soberano Rei do Universo possa reinar na tua vida e que você abra a porta do teu coração para que Jesus possa habitar num trono que está lá preparado para ele. Deus te abençoe e tenhamos um ótimo dia na presença de Deus. Vamos juntos orar? Pai amado e querido, em nome de Jesus, estenda tuas mãos, Senhor, para salvar cada filho teu. Sei que o teu desejo é de salvar, o Senhor não quer destruir. Nos últimos dias da história desse mundo, vai ser exatamente lançado o juízo final, a destruição vai vir,
mas isso vai ser um atributo estranho para ti, ó Deus, pois o Senhor sempre, desde o início, é acostumado a criar e hoje está recriando em nós a esperança de poder viver a eternidade ao teu lado, de saber que o Senhor Jesus está dia a dia nos buscando, nos abraçando, cuidando maravilhosamente para que no grandioso dia da tua volta, ó Deus, o maior número de pessoas possível esteja salvo para a honra e glória do teu nome. Que o amigo, que a amiga que está te ouvindo nesta manhã possa, ó Deus, seguir os teus passos, tuas pegadas. Que se estiver passando por dificuldade, por problema, Senhor, que ele olhe para o céu e grite: Senhor, salva-me. E o Senhor estenderá a mão para salvá-lo em suas necessidades. Toma em teus braços, Senhor, abraça-nos, perdoa nossos pecados e que venhamos ter uma vida santa e santificada. Em Jesus Cristo, nós te oramos, hoje e sempre. Amém.